Meu amigo, o Vasco é uma coisa inacreditável, né? Porque até quando joga bem, não consegue vencer. Vamos começar aqui esse pós-jogo de Vasco 1, Grêmio 1 em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Para quem não me conhece, eu sou o Juninho. Esse aqui é o canal Machão da Gama, onde todos os dias a gente fala de Vasco. Conto com o seu like, eu sei que você tá chateado e pé da vida, né? Com mais um tropeço do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas o like é uma forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. Se você não for inscrito aqui no canal, eu peço a sua inscrição também, que é muito importante. Bom, como eu disse na abertura do vídeo, é inacreditável. Mesmo jogando bem, o Vasco não consegue vencer. Hoje, de verdade, eu achei que o Vasco sairia com a vitória de São Januário, né? Aliás, achei que o Vasco sairia com a vitória até ali uns 25, 26 do segundo tempo. Que aí quando começa Vasco 1-0 só, não mata o jogo, não faz o segundo, a gente já, enfim, gato picado por cobra tem medo de salsicha, é esse que é o ditado? Então é mais ou menos isso, né? Aí a gente já começa a ficar meio preocupado. Mas enfim, falando do jogo em si, eu acho que nos primeiros minutos ali, vamos lá, primeira parte do primeiro tempo, os primeiros 25 minutos, o Vasco estava bem ali ofensivamente, mas estava dando muito espaço atrás, com o Lucas Freitas errando muito, com o João Vitor também errando, e o Vasco muito exposto. Toda hora o Grêmio chegava com perigo ali, né, mano a mano, ou às vezes até na cara do Léo Jardim, o Léo Jardim tendo que fazer às vezes um papel de líbero ali, jogar um pouco adiantado para cortar a bola e evitar algo mais grave. O Léo Jardim fez umas 2 ou 3 defesas também na primeira parte ali do primeiro tempo, que evitou do Grêmio abrir o placar. Naquele momento, a minha visão do jogo era a seguinte, olha, se o Vasco conseguir fazer 1-0, o Vasco vai encaminhar a sua vitória, porque o Grêmio também é um time que está num momento esquisito e vai sentir esse gol. Mas, se a gente tomar esse 1-0, vai ser muito difícil de imaginar uma virada. E aí, na segunda parte do primeiro tempo, dos 25 do primeiro tempo em diante, só deu Vasco, né? Foi um amasso. O Vasco amassou a equipe do Grêmio na metade final ali da primeira etapa. O Vasco chegou a fazer um gol, na minha visão, um gol mal anulado, né? Inclusive, já vou falar aqui, na minha visão, o Vasco hoje foi muito prejudicado pela arbitragem do mineiro Felipe Lima, né? O Vasco foi muito prejudicado hoje por ele, inverteu alguns lances, marcava tudo a favor do Grêmio, pro Vasco nada. Às vezes a mesma jogada que ele dava um amarelo pro Vasco, pro Grêmio ele não dava. Então assim, uma arbitragem, na minha visão, bem ruim hoje em São Januário. E esse gol anulado do Vasco, eu até agora não consegui entender por que motivo ele anulou o gol. Ele deu um impedimento ali, mas o impedimento do Verratti talvez, mas o Verratti nem participa, né, da jogada. O Verratti não participa da jogada. É cruzamento, cabeçada do João Vitor, né? E aí o Lucas Freitas tenta finalizar e a bola sobra para o Hugo Moura. O Hugo Moura de fora da área bate e faz 1-0 Vasco. E ele vai lá no VAR e anula ali por uma suposta participação do Verratti, que na minha visão não participa, né? Então o Vasco prejudicado ali, o Vasco merecia já ir para o intervalo com 1-0 no placar. E teve um outro lance bizarro ainda no primeiro tempo, que o DVD ia sair na cara do gol, né? Ia sair ele e o goleiro, e o árbitro marcou uma falta a favor do Vasco lá no meio campo, evitando ali o gol do Vasco, né? Porque o DVD ia sair na cara do Thiago Volpi e ele parou a jogada para dar uma falta para o Vasco, não deu a vantagem, enfim, erro básico, né, de arbitragem. Então o Vasco foi prejudicado pelo senhor Felipe Lima no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Vasco ainda teve uma excelente oportunidade de abrir o placar com o Pablo Verratti. Hoje uma partida ruim, né, do Pablo Verratti. Ele teve essa excelente oportunidade, acabou chutando na trave, sozinho, ele o goleiro, e ele desperdiçou. Bom, ali quando termina o primeiro tempo, o meu pensamento se o Vasco conseguir manter esse ritmo, o gol naturalmente vai sair, o Vasco vai fazer 1-0 e vai vencer esse jogo. E foi o que aconteceu, né? O Vasco voltou com o mesmo ritmo na segunda etapa, o Vasco voltou bem na partida e conseguiu ali o seu gol com o Lucas Freitas, né? O zagueiro Lucas Freitas, que fez um primeiro tempo ruim, numa jogada de escanteio, a bola sobra para ele e ele, como um centroavante, chuta e faz 1-0 Vasco, encaminhando ali uma vitória, né, para o Vasco da Gama. E o Vasco fez 1-0 e continuou em cima do Grêmio. Parecia que o segundo gol era questão de tempo e o Vasco ia matar o jogo, né? O Vasco continuou pressionando. Esse gol acabou não saindo. E aí, meu amigo, como eu disse na abertura do vídeo,
o Vasco, além de tudo, é um pouco azarado, né? E nem quando joga bem, nessa fase horrível que a gente está, nem quando faz uma boa partida. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o Vasco fez uma boa partida. Pode deixar aí nos comentários se você discorda. Pô, Juninho, não acho não, acho que o Vasco foi mal. Pode deixar nos comentários, fica à vontade. Mas enfim, nem jogando bem o Vasco conseguiu vencer, porque, como sempre, né? Como sempre tem um erro, uma falha individual que acaba custando caro. E o que aconteceu foi que o João Vitor, mais uma vez, foi decisivo negativamente, né, no resultado do Vasco da Gama. Ele acaba se enrolando ali na jogada, faz uma falta boba, né, uma jogada que estava dominada ali, sob o domínio do Vasco. Ele faz uma falta boba ali no jogador do Grêmio, recebe o cartão amarelo, inclusive, está suspenso do próximo jogo. Isso talvez seja uma boa notícia, né, a suspensão dele da próxima partida. Ele que nem iria ser escalado hoje, né? A informação inicial era que o Diniz ia barrar ele, acabou que o Diniz não barrou, manteve, né, o João Vitor, e o João Vitor falhou de novo, né? Enfim, mais uma vez ele falhou. Na jogada dessa falta, o Grêmio chega ao empate numa das raras oportunidades do Grêmio na segunda etapa. E aí, depois do gol, o Vasco meio que se descontrolou ali, né, emocionalmente. E o Grêmio quase fez o segundo ali num contra-ataque, a bola bateu no travessão, um chute de cobertura no Léo Jardim, e por muito pouco o Vasco até não sai derrotado de São Januário. E aí já na parte final o Vasco vai pro abafa, pro desespero e para tentar o resultado ali na base da garra, da vontade. E aí tiveram dois lances polêmicos ali no Verratti. Eu acho que pelo menos um dava pro VAR ter chamado e ter marcado um pênalti a favor do Vasco da Gama, mas isso não aconteceu. A arbitragem hoje não estava marcando nada pro Vasco, não teve nem revisão praticamente, né? Porque a gente não viu nem o juiz escutando, pedindo para esperar um pouquinho, nada. Já mandou seguir, vem, bate aí, bate o tiro de meta. Dois lances em cima do Verratti. Eu acho que um teve um puxão claro na camisa do Verratti, né? Teve um puxão claro na camiseta do Verratti, mas o juiz não marcou a penalidade. Já na parte final, com certeza era uma oportunidade do Vasco vencer a partida. No mais, é isso, meus amigos. Tristeza, é um resultado que complica a gente também na tabela, né? O Vasco não consegue engrenar no campeonato e vai ficando ali pela parte de baixo num ano que tem tudo, infelizmente, para ser mais uma vez um ano de briga contra o rebaixamento. Complicado, meus amigos. Complicado, mas é isso, né? É isso, um elenco fraco, um elenco muito mal montado. E quem paga o preço é a gente, né? Quem paga o preço é a torcida que todo final de semana, meio de semana, tem que acompanhar esse time pessimamente montado, vestindo essa cruz de malta tão gloriosa. É isso, vou ficando por aqui. Um abraço, tá? Saudações vascaínas, deixa aí seu like, sua inscrição. Até a próxima. Valeu.